Você trabalha, recebe, paga as contas e no fim do mês não sobrou nada, de novo. E o pior não é isso. O pior é que você não sabe exatamente para onde foi. Se você já viveu assim, e aposto que viveu, fica aqui porque esse vídeo vai te mostrar o erro invisível que ninguém te contou. E não é o que você está pensando. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora. Aqui a gente fala de finanças do jeito que deveriam ter te ensinado, sem enrolação e sem promessa mágica. Deixa eu te descrever um mês normal na vida de muita gente. Dia 5 cai o salário. Uma sensação boa dura uns 10 minutos. Aí você já começa a lembrar das contas. Aluguel, luz, água, mercado, parcela do cartão, mais uma parcela, e aquela que você esqueceu. Dia 15, você olha para o saldo e já fica com aquela sensação no estômago. Ainda falta metade do mês. Dia 25, você está no modo sobrevivência, evitando olhar para o aplicativo do banco, torcendo para o mês acabar logo. Dia 1, recomeça tudo. Isso não é má sorte, isso não é porque você ganha pouco, isso é um ciclo. E o problema do ciclo é que ele parece normal, porque todo mundo ao seu redor está vivendo a mesma coisa. Então, qual é o erro invisível que te mantém no zero todo mês? A resposta que ninguém te dá é essa. Você não foi ensinado a interromper o ciclo. Você foi ensinado a trabalhar dentro dele. Pensa comigo. Na escola, você aprendeu história, matemática, português. Mas alguém te ensinou o que fazer quando o salário cai? Alguém te explicou como o cartão de crédito realmente funciona? Como o parcelamento te prende? Como a inflação corrói o que você guarda? Não. Ninguém ensinou. E aí você chegou na vida adulta tendo que descobrir tudo isso sozinho. No erro, na dívida, no sufoco. Esse erro invisível tem um nome. Eu chamo de ciclo automático. E ele funciona assim. Você trabalha, recebe, paga, parcela o que não pode pagar à vista, recebe de novo, paga as parcelas antigas, mais as novas contas. E assim vai. O ciclo não é sobre quanto você ganha, é sobre o padrão invisível que você repete sem perceber. Agora, vamos ver onde exatamente esse erro invisível aparece no dia a dia. Não são as contas grandes, todo mundo sabe que tem que pagar aluguel e mercado. O problema está em 3 lugares que quase ninguém para olhar. E é exatamente por isso que continuam drenando o salário mês após mês sem que você perceba. Primeiro, os gastos invisíveis. São aquelas coisinhas que você nem considera gasto. O café da manhã fora, o lanche no trabalho, a compra pequena no mercado que você foi buscar só uma coisa e saiu com 5. A entrega do app numa quarta-feira porque você estava cansado de cozinhar. Individualmente parecem nada, R$8 aqui, 15 ali, mas somados no mês, podem passar de R$400 sem você perceber. E o pior desse vazamento é que ele acontece no automático. Você não decide conscientemente gastar, você simplesmente gasta porque virou hábito do dia a dia. É o comportamento funcionando silenciosamente contra o seu bolso. E porque cada gasto parece pequeno demais para preocupar, você nunca para somar o total e ver o estrago real que ele faz no fim do mês. Pensa comigo, se você gasta R$15 por dia em pequenas compras invisíveis, ao longo de 30 dias, são R$450 que saíram sem você ter tomado nenhuma decisão consciente. Isso é quase 1/3 de um salário mínimo indo embora, em cafezinho, lanchinho e comprinhas que você nem lembra de ter feito. E esse dinheiro some sem deixar rastro, porque você nunca considerou ele como gasto. Segundo, o parcelamento acumulado. Você não tem uma parcela, você tem 10. Cada compra parcelada pareceu caber no orçamento na hora que você fez. Afinal, era só mais uma parcela pequena que cabia no salário. Mas o problema nunca foi uma compra isolada. Foi a soma silenciosa de todas elas ao longo dos meses que foi comprometendo seu salário sem você perceber. Seu salário futuro já está comprometido antes de cair na sua conta. Você está gastando dinheiro que ainda não recebeu. E quando ele chega, já foi embora antes mesmo de você tocá-lo. Isso não é falta de controle. É o resultado de um padrão que foi se formando parcela por parcela, mês a mês, até tomar conta do orçamento inteiro. E o ciclo se retroalimenta, porque quando o salário cai comprometido, você não tem margem para uma emergência. Aí a emergência aparece e você parcela de novo. Mais uma parcela entra no orçamento. O próximo mês chega ainda mais apertado. E você continua trabalhando muito sem entender porque nunca sobra nada, porque o problema não é o quanto você ganha, mas o quanto do seu salário futuro já está comprometido hoje.
Terceiro, a ausência de destino para o dinheiro. Quando o dinheiro não tem destino definido, ele some. Simples assim. Você não gasta em coisa grande. Você gasta em 1000 coisas pequenas sem intenção. Uma aqui, outra ali. E no fim do mês a conta não fecha, mas você não consegue explicar exatamente para onde foi cada real que entrou. Dinheiro sem destino é dinheiro perdido sempre. Não porque você é irresponsável, mas porque sem um plano definido antes de gastar, o comportamento humano natural é gastar conforme a vontade aparece. E a vontade sempre aparece, todo dia, em forma de pequenas decisões que parecem inofensivas, mas que juntas drenam tudo que você ganhou no mês. A diferença entre quem consegue guardar dinheiro e quem não consegue quase nunca é o salário. É que uma pessoa dá destino para o dinheiro antes de gastar e a outra gasta primeiro e tenta guardar o que sobra. E quase nunca sobra nada, porque o dinheiro sem destino sempre encontra um lugar para ir. E esse lugar nunca é a sua reserva. Então, como corrigir esse erro? Aqui o objetivo não é te dar uma fórmula mágica, e sim te mostrar passos reais. 3 passos simples que qualquer pessoa consegue aplicar, independente de quanto ganha e de onde está agora na vida financeira. Passo 1. Nomeie o ciclo. Só o fato de você entender que existe um padrão invisível já muda tudo. Você para de achar que o problema é o salário e começa a enxergar o comportamento. E quando você enxerga o comportamento, você finalmente pode mudar alguma coisa, porque você sabe exatamente o que precisa ser corrigido. Isso parece simples demais para fazer diferença, mas não é. A maioria das pessoas nunca parou para nomear o que está acontecendo. Elas sabem que o dinheiro some, mas não sabem por quê. Elas culpam o salário, culpam o governo, culpam o custo de vida. Agora você sabe que existe um padrão invisível operando em segundo plano, e isso já é diferente de onde você estava antes de começar esse vídeo. Nomear o ciclo é o que te tira do automático. É o momento em que você deixa de ser passageiro da sua própria vida financeira e começa a sentar no banco do motorista. Pode parecer pequeno, mas é a virada mais importante que existe, porque sem esse passo, todos os outros métodos e técnicas que você tentar vão falhar. Você precisa primeiro enxergar o que está acontecendo para conseguir mudar. Passo 2. Rastreie uma semana, só uma semana. Anota tudo que você gasta, tudo mesmo, o café, o estacionamento, a compra pequena, o lanche, a entrega. Não para se punir, não para se sentir mal com o que vai encontrar, mas para enxergar o invisível e finalmente colocar nome no que está te mantendo no zero todo mês. Quando você coloca os números no papel, a realidade aparece de um jeito que você não consegue mais ignorar. Muita gente descobre nessa semana de rastreamento que estava gastando 300 a 500 reais em coisas que nem lembrava ter comprado. Não porque é gastador, mas porque nunca tinha parado para olhar com atenção para onde o dinheiro estava indo de verdade. Você não precisa de aplicativo caro nem de planilha complicada. Pode ser no bloco de notas do celular, pode ser num papel dobrado no bolso. O formato não importa. O que importa é que tudo que sair do seu bolso nessa semana vai ser registrado, porque você não pode fechar um vazamento que você não consegue enxergar. E depois de uma semana rastreando, você vai enxergar tudo com uma clareza que nunca teve antes. Passo 3. Dê destino para o dinheiro antes de gastar. Quando o salário cair, antes de qualquer coisa, separa um valor com um destino. Pode ser 50 reais, pode ser 20 reais. O valor não importa agora. O que importa é que esse dinheiro tem um lugar para ir antes de você começar a gastar o resto do salário no automático, como sempre fez. Esse hábito parece pequeno, mas é o que separa quem começa a sair do ciclo de quem continua repetindo o mesmo mês por anos. Porque quando você dá destino para o dinheiro antes de gastar, você para de viver no automático e começa a decidir conscientemente. E decisão consciente é o começo de qualquer mudança financeira real na sua vida. Com o tempo, você vai aumentar esse valor, de 20 para 50, de 50 para 100, de 100 para mais. Mas hoje o objetivo não é o valor, é criar o hábito de separar antes de gastar, porque o dia que você internalizar esse comportamento, você terá quebrado o ciclo automático que te mantinha no zero, e tudo começa a mudar a partir daí. Esses 3 passos não resolvem tudo de uma vez, mas interrompem o ciclo automático, e interromper o ciclo é o começo de tudo.
Se você trabalha tanto e no fim do mês não sobra nada, isso não é normal, não é destino. E agora, você sabe que tem explicação. São 5 vazamentos invisíveis drenando seu salário todo mês. Os gastos que você não considera gastos, o parcelamento acumulado, o dinheiro sem destino, as assinaturas esquecidas e a comparação silenciosa. Todos eles têm correção. E você acabou de dar o primeiro passo para fechar cada um deles. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar essa jornada. No próximo, eu vou te mostrar por que seu salário parece não dar para nada e o que realmente mudou nos últimos anos que ninguém te contou. Assista na ordem. Cada vídeo prepara você para o próximo. Se esse vídeo te mostrou algo que você não enxergava antes, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas que precisam dessa conversa. E comenta aqui embaixo, qual dos 5 vazamentos você mais se identificou? Eu sou Mari. Você não precisa de sorte, precisa de consciência. Até o próximo vídeo.